O milionário fica em choque. Sua esposa virou mendiga. 10 anos desaparecida. Agora ela não o reconhece. Ele se aproxima. Por que ela vive nas ruas sem memória? A verdade vem à tona. E mudará suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite de inverno. Miguel Tavares observava as gotas escorrerem pela janela de sua limusine, enquanto os prédios imponentes do centro financeiro desfilavam diante de seus olhos cansados. Aos 52 anos, era um dos empresários mais poderosos do país, dono de um império que se estendia por 3 continentes, mas toda sua fortuna não conseguia preencher o vazio que o consumia há exatos 10 anos. O motorista reduziu a velocidade ao se aproximar de um semáforo. Miguel ajeitou a gravata italiana, um gesto automático que repetia sempre que se sentia inquieto. Seus pensamentos, como sempre acontecia naquele horário, voltaram-se para Helena. Sua Helena, que desaparecera numa noite semelhante àquela, deixando apenas perguntas sem resposta e um coração despedaçado. Foi então que seus olhos captaram algo diferente através do vidro embaçado. Uma figura solitária se encolhia contra a parede de um prédio abandonado, tentando se proteger da chuva. Havia algo familiar naquela silhueta, algo que fez seu coração acelerar de uma maneira que não acontecia há anos. "Carlos, pare o carro", ordenou, sua voz normalmente controlada traindo um tremor sutil. O motorista, acostumado com as excentricidades do patrão, obedeceu prontamente. Miguel não esperou que ele abrisse a porta. Saiu apressadamente, ignorando a chuva que começava a encharcar seu terno Armani de R$ 10.000. Aproximou-se da figura com passos hesitantes. Era uma mulher. Seus cabelos embaraçados e sujos não conseguiam esconder as feições que ele conhecia tão bem. O rosto, mesmo marcado pelo tempo e pelo sofrimento, era inconfundível. Era Helena. "Helena?" chamou suavemente, estendendo a mão em sua direção. A mulher ergueu os olhos, revelando um olhar vazio e assustado. Não havia reconhecimento ali, apenas medo e desconfiança. Ela se encolheu ainda mais contra a parede, como um animal acuado. "Por favor, não tenha medo." Miguel tentou novamente, seu coração partido ao ver o estado em que sua amada se encontrava. "Eu quero ajudar." Não me machuca," ela murmurou, sua voz rouca e trêmula. "Eu não lembro. Não consigo lembrar." Miguel sentiu as lágrimas se misturarem à chuva em seu rosto. Como sua esposa, a mulher que costumava brilhar nos eventos mais exclusivos da sociedade, tinha chegado àquela situação. O que tinha acontecido durante todos esses anos? Com gestos lentos e cuidadosos, tirou seu paletó e ofereceu a ela. Helena hesitou por um momento, mas o frio intenso a fez aceitar a proteção. Miguel percebeu que suas mãos tremiam, não apenas de frio, mas de um medo profundo e enraizado. "Você está segura agora", garantiu, mantendo uma distância respeitosa. "Deixe-me levá-la para um lugar quente e seco. Prometo que ninguém vai machucá-la." Helena olhou ao redor como se procurasse uma rota de fuga. Seus olhos, antes tão vivos e brilhantes, agora pareciam 2 poços sem fundo de tristeza e confusão. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ela deu um pequeno aceno com a cabeça. Miguel fez um sinal para Carlos, que rapidamente trouxe o carro para mais perto. Com muito cuidado, ajudou Helena a se levantar. Ela cambaleou, fraca demais, após tanto tempo vivendo nas ruas. Miguel a amparou, sentindo seu corpo frágil tremer contra o seu. Enquanto a ajudava a entrar no carro, sua mente já traçava os próximos passos. Precisava levá-la a um lugar seguro, conseguir ajuda médica, descobrir o que tinha acontecido. Mas, acima de tudo, precisava entender como sua esposa tinha simplesmente desaparecido da face da terra por 10 anos, apenas para reaparecer dessa forma tão dramática e misteriosa. O que Miguel não sabia enquanto o carro se afastava da calçada molhada era que aquele encontro seria apenas o primeiro capítulo de uma história muito maior e mais complexa do que ele poderia imaginar. Uma história que envolveria traição,
segredos enterrados e uma conspiração que abalaria os alicerces de seu império e de sua vida. O quarto da clínica particular era espaçoso e acolhedor, muito diferente dos ambientes frios e impessoais, normalmente associados a estabelecimentos médicos. Miguel tinha se certificado de que Helena tivesse o melhor tratamento possível, sem poupar recursos. Sentado em uma poltrona confortável, observava sua esposa dormir, finalmente em paz, após receber os cuidados necessários. Dr. Ricardo Martínez, um dos neurologistas mais respeitados do país, entrou silenciosamente no quarto, fazendo um gesto para que Miguel o acompanhasse até o corredor. O empresário relutou em deixar Helena sozinha, mas sabia que precisava entender sua condição. Senhor Tavares, começou o médico, ajustando os óculos de armação fina. Realizamos todos os exames possíveis. Fisicamente, sua esposa está desnutrida e apresenta sinais de exposição prolongada às intempéries, mas nada que bons cuidados não possam resolver. O que me preocupa é sua condição neurológica. Miguel sentiu um aperto no peito. O que exatamente está acontecendo com ela, doutor? Ela apresenta um quadro peculiar de amnésia, explicou Ricardo, consultando suas anotações. Não é uma perda total de memória, como vemos em casos de trauma. É mais como se suas lembranças estivessem bloqueadas. E há algo mais intrigante. Quando tentamos acessar certas memórias, ela demonstra sinais de extrema angústia, como se houvesse um mecanismo de proteção impedindo que ela se lembre. Isso pode ter sido provocado? Perguntou Miguel, sentindo uma raiva crescente ao pensar na possibilidade. É uma hipótese que não podemos descartar, respondeu o médico cautelosamente. Existem substâncias e procedimentos que podem induzir esse tipo de bloqueio mental, mas precisaríamos de mais exames para confirmar qualquer teoria. Um gemido vindo do quarto interrompeu a conversa. Helena estava acordada, sentada na cama com os olhos arregalados de pânico. Miguel correu para seu lado, mas manteve distância para não assustá-la ainda mais. Está tudo bem, disse suavemente. Você está segura aqui. Helena olhou ao redor confusa. Eu tive um sonho, murmurou. Havia um jardim, rosas vermelhas e música. Alguém tocava piano. Miguel sentiu seu coração acelerar. Ela estava descrevendo o jardim de sua mansão, onde costumavam passar as tardes de domingo. Helena adorava tocar piano enquanto ele cuidava de suas prezadas roseiras. Você se lembra de mais alguma coisa desse lugar? Perguntou gentilmente. Helena franziu a testa, esforçando-se para acessar as memórias fugidias. Havia um cachorro. Um labrador dourado? Max, confirmou Miguel emocionado. Seu nome era Max. Por um breve momento, um lampejo de reconhecimento passou pelos olhos de Helena, mas logo foi substituído por uma expressão de dor intensa. Ela levou as mãos à cabeça, gemendo. Para! Não quero lembrar. Dói muito! Gritou, começando a tremer violentamente. Dr. Martinez agiu rapidamente, aplicando um sedativo leve. Aos poucos, Helena foi se acalmando, até voltar a dormir. Miguel permaneceu ao seu lado, segurando sua mão delicadamente. Isso confirma minha suspeita, disse o médico em voz baixa. Algo ou alguém não quer que ela se lembre do passado, e seja lá o que for, é poderoso o suficiente para causar uma reação física intensa. Miguel assentiu, sua mente já trabalhando nas possibilidades. Como empresário, tinha feito muitos inimigos ao longo dos anos. Mas quem seria capaz de algo tão cruel? E por quê? Uma enfermeira entrou no quarto para checar os sinais vitais de Helena, interrompendo seus pensamentos. Ao arrumar os travesseiros, algo caiu do bolso do casaco esfarrapado que Helena usava quando a encontrou. Um pequeno pedaço de papel dobrado, já amarelado pelo tempo. Miguel o pegou com cuidado. Era um recorte de jornal tão desgastado que mal se podia ler. Mas uma frase chamou sua atenção. Império Tavares expande operações para o mercado asiático. A data do jornal era de exatos 3 meses após o desaparecimento de Helena. Por que ela carregava aquele recorte específico? O que aconteceu naquela época que a fez guardar justamente essa notícia? Miguel guardou o papel no bolso, sabendo que aquele poderia ser o primeiro de muitos mistérios
que precisaria desvendar, para recuperar sua esposa e descobrir a verdade por trás de seu desaparecimento. O escritório de Rodrigo Mendes estava exatamente como Miguel se lembrava, impecavelmente organizado, com vista panorâmica para a cidade. Seu melhor amigo e sócio há 20 anos mantinha a mesma postura elegante de sempre, mas algo em seus olhos denunciava desconforto quando Miguel relatou o reaparecimento de Helena. É uma notícia surpreendente, comentou Rodrigo servindo-se de um uísque. Depois de tanto tempo encontrá-la assim, você tem certeza absoluta de que é ela? Como poderia confundir o rosto da mulher que amei por 15 anos? Respondeu Miguel, recusando a bebida oferecida. Preciso da sua ajuda, Rodrigo. Quero investigar o que aconteceu, mas preciso ser discreto. Se alguém fez isso com ela de propósito... Claro, claro, Rodrigo o interrompeu, ajeitando a gravata em um gesto nervoso. Conte comigo. Mas Miguel, já pensou que talvez ela tenha escolhido desaparecer? Às vezes as pessoas... Não, Miguel cortou categórico. Você não viu o estado dela. Algo grave aconteceu e vou descobrir o quê. Nesse momento, a porta do escritório se abriu e Luciana Montenegro entrou sem cerimônia. A advogada do grupo, conhecida por sua eficiência implacável, parou por um instante ao perceber a tensão no ambiente. Desculpem interromper, disse, recuperando a compostura. Miguel não sabia que estava aqui. Os contratos da fusão asiática precisam de sua assinatura. A fusão asiática? Murmurou Miguel, lembrando-se subitamente do recorte de jornal encontrado com Helena. Luciana, preciso dos arquivos completos daquela negociação. Tudo o que tiver sobre a expansão para a Ásia de 10 anos atrás. Luciana empalideceu ligeiramente. Aqueles arquivos são antigos, Miguel. Muita coisa pode ter se perdido no caminho. Encontre, ordenou ele, sua voz não admitindo contestação. E Luciana, isso fica entre nós. Ninguém mais pode saber que estou procurando essas informações. Depois que a advogada saiu, Rodrigo se aproximou do amigo. Miguel, você está obcecado. Precisa se concentrar no presente, nos negócios. A empresa precisa de você focado. A empresa? Miguel riu sem humor. Tenho 52 anos, Rodrigo. Todo o dinheiro que alguém poderia querer. Mas passei os últimos 10 anos vivendo como uma sombra, enquanto a mulher que amo vagava pelas ruas sem memória. Agora finalmente tenho uma pista, e não vou parar até descobrir a verdade. Saindo do escritório, Miguel não percebeu o olhar que Rodrigo e Luciana trocaram pelo corredor. Também não viu quando Rodrigo pegou o telefone e discou um número, sussurrando apressadamente. Temos um problema. Ela voltou. De volta à clínica, Miguel encontrou Helena mais calma. Ela estava sentada em uma poltrona, observando pela janela o jardim do hospital. Seus cabelos, agora limpos e bem cuidados, começavam a recuperar o brilho de antigamente. Trouxe algo para você, disse ele suavemente, entregando-lhe um livro. Era uma antiga edição de O Pequeno Príncipe, seu favorito. Helena pegou o livro com cuidado, passando os dedos pela capa gasta. Seus olhos se encheram de lágrimas quando abriu na primeira página. Essa dedicatória, murmurou ela, traçando as palavras escritas à mão. Para minha estrela mais brilhante, com amor, M. Você lembra? Perguntou Miguel esperançoso. Não. Sim, não sei, respondeu ela confusa. É como um sonho distante. Mas tem algo mais, algo importante sobre um livro como este. Subitamente Helena se levantou, agitada. Um quarto, cheio de livros, e um berço. Por que havia um berço? E por que isso me dá tanto medo? Antes que Miguel pudesse responder, uma enfermeira entrou apressada no quarto. Senhor Tavares, há um homem insistindo em vê-lo. Diz que é urgente. Na recepção, Miguel encontrou Jorge Vasconcelos, um ex-detetive particular que investigara o desaparecimento de Helena anos atrás. O homem parecia envelhecido e nervoso. Precisamos conversar, disse Jorge olhando por cima do ombro, sobre o que realmente aconteceu com sua esposa. Mas não aqui. Estão me seguindo. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As peças começavam a se mover, e ele tinha o pressentimento de que o quebra-cabeça seria muito maior e mais perigoso do que imaginava. O café decadente nos arredores da cidade parecia o local perfeito para uma conversa
que não deveria ser ouvida. Jorge mexia nervosamente em sua xícara, enquanto Miguel aguardava com uma paciência que não sentia. Abandonei a investigação do caso da sua esposa há 10 anos porque me ameaçaram, começou Jorge, sua voz baixa e rouca. Mas nunca parei de procurar. E o que descobri? Miguel, você não tem ideia do quanto isso é grande. Comece do início, pediu Miguel, controlando sua ansiedade. Tudo começou com aquela expansão para a Ásia, explicou Jorge. Helena descobriu algo. Não sei exatamente o que, mas era grave o suficiente para colocar sua vida em risco. Ela não desapareceu, Miguel, ela fugiu. Miguel sentiu o sangue gelar. Fugiu do quê? De quem? De pessoas próximas a você, respondeu Jorge, olhando nervosamente ao redor. Pessoas que construíram seu império sobre segredos obscuros. Helena descobriu um desses segredos, e eles não podiam permitir que ela falasse. Nesse momento, uma garçonete se aproximou para servir mais café. Jorge esperou que ela se afastasse antes de continuar. Havia um projeto secreto, camuflado dentro da expansão asiática. Algo relacionado a experimentos com a mente humana. Helena encontrou os documentos por acaso e... O ex-detetive parou abruptamente, empalidecendo. Um homem acabara de entrar no café, aparentemente absorto em seu celular. Não posso falar mais aqui, sussurrou Jorge, levantando-se. Mas procure por Aurora. Projeto Aurora. E Miguel? Cuidado, com quem confia. Até mesmo sua própria família. Jorge não completou a frase. Cambaleou, levando a mão ao peito e caiu. Um atendente correu para socorrê-lo enquanto alguém gritava por uma ambulância. O homem do celular desapareceu discretamente pela porta dos fundos. De volta à clínica, Miguel encontrou uma surpresa. Helena estava conversando com uma enfermeira e, pela primeira vez desde que a encontrara, sorria. Era um sorriso frágil, mas que iluminou seu rosto como um raio de sol. Ela me mostrou fotos de bebês, explicou Helena quando ele se aproximou. E eu lembrei. Lembrei de embalar um bebê, de cantar para ele. Era tão pequeno, tão perfeito. Miguel sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um bebê. Helena. Nós tivemos um filho? Antes que ela pudesse responder, seus olhos se encheram de terror. Não posso falar sobre isso. Eles vão machucá-lo, prometi nunca contar. Dr. Martinez precisou ser chamado às pressas para acalmá-la. Enquanto observava Helena finalmente adormecer sob o efeito dos sedativos, Miguel tentava processar a revelação bombástica. Um filho. Tinha um filho que nunca conheceu. Em seu escritório particular na mansão, horas depois, vasculhava freneticamente seus arquivos antigos. A palavra Aurora ecoava em sua mente. Foi quando encontrou algo estranho. Uma série de pagamentos vultosos para uma empresa chamada Aurora Solutions. Nos meses que antecederam o desaparecimento de Helena, seu celular vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Se quer saber a verdade sobre Aurora, encontre-me amanhã no Memorial da América Latina. Venha sozinho. Ela e Miguel olhou para a foto em sua mesa, tirada em tempos mais felizes. Helena sorria, radiante, em frente, ao jardim de rosas. Ao fundo, parcialmente visível, estava Rodrigo, seu melhor amigo. E ao lado dele, Miguel pegou uma lupa para examinar melhor a imagem. Luciana Montenegro também estava lá, 10 anos mais jovem, mas inconfundível. A advogada, que hoje parecia tão nervosa com a menção aos arquivos antigos, já fazia parte de seu círculo próximo, na época do desaparecimento de Helena. Coincidência demais para ser ignorada. Um ruído no corredor o fez virar-se bruscamente, mas era apenas Teresa, sua governanta há mais de 20 anos, trazendo um chá. O senhor precisa descansar, disse ela com sua habitual solicitude. Está com a mesma roupa desde ontem. Miguel aceitou a xícara, mais por hábito que por vontade. Enquanto bebericava o chá, seus olhos caíram sobre uma antiga foto de família. Ele, ainda jovem, ao lado de seus pais e sua irmã Amanda. Amanda, que hoje era uma importante pesquisadora na área de neurociência. Amanda, que coincidentemente estava na Ásia na época em que Helena desapareceu. O quebra-cabeça começava a ganhar forma, e a imagem que se formava era perturbadora. Quanto mais descobria, mais pessoas próximas pareciam estar envolvidas na conspiração. A questão era,
quem ele ainda podia confiar? O Memorial da América Latina estava quase deserto naquela manhã nublada. Miguel caminhava com cautela entre as estruturas imponentes, seus passos ecoando no concreto. Cada sombra parecia esconder um possível inimigo, cada ruído fazia seus sentidos se aguçarem. Na noite anterior, após muito ponderar sobre a mensagem misteriosa, decidiu que precisava arriscar. Mas não sem precauções. Instalou um aplicativo de rastreamento em seu celular e informou seu motorista de confiança, Carlos, para ficar de prontidão. "Você veio." Uma voz feminina soou atrás dele. Miguel se virou para encontrar uma mulher. De meia idade, cabelos grisalhos e óculos de aro fino. Seu rosto lhe era vagamente familiar. "Doutora Laura Campos." Ela se apresentou, estendendo a mão. "Trabalhei no Projeto Aurora há 10 anos e conheci sua esposa." Miguel sentiu seu coração acelerar. "Você sabe o que aconteceu com ela?" "Sei mais do que gostaria", respondeu Laura, indicando um banco afastado. O Projeto Aurora começou como uma pesquisa legítima em neurociência. Sua irmã, Amanda, era uma das principais pesquisadoras. Estávamos desenvolvendo um tratamento revolucionário para transtornos de memória. Ela fez uma pausa, seus olhos se perdendo em lembranças dolorosas. Mas alguns membros da equipe começaram a ver outras aplicações, maneiras de manipular memórias, não apenas tratá-las. Foi quando sua esposa apareceu no laboratório, procurando por Amanda. "Helena nunca me disse que tinha visitado o laboratório", murmurou Miguel. "Porque ela não deveria estar lá", explicou Laura. "Foi um acidente. Ela queria fazer uma surpresa para Amanda, mas acabou encontrando documentos que não deveria ver. Descobriu que estavam usando pessoas como cobaias, apagando memórias específicas, implantando outras." Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "E então a transformaram em mais uma cobaia?" "Não imediatamente", Laura suspirou. "Helena fugiu com as provas, mas ela estava grávida, Miguel, de 4 meses. A revelação atingiu Miguel como um soco. Ela já estava esperando nosso filho quando desapareceu." "Sim. E eles a encontraram 6 meses depois", continuou Laura, sua voz tremendo. "O bebê já tinha nascido, um menino. Para protegê-lo, Helena fez um acordo. Se submeteria ao procedimento de alteração de memória, e, em troca, a criança seria poupada." "Onde está meu filho?" Miguel perguntou, sua voz mal contendo a emoção. "Mais perto do que imagina", respondeu Laura, tirando um envelope da bolsa. "Ele foi entregue a alguém de confiança, alguém que pudesse mantê-lo sob vigilância constante. Está nesta foto." Miguel abriu o envelope com mãos trêmulas. A fotografia mostrava um adolescente de aproximadamente 15 anos, jogando tênis em um clube exclusivo. O garoto tinha seus olhos, mas o sorriso era idêntico ao de Helena. "Seu nome é Lucas", disse Laura, "e ele foi criado por..." Um barulho repentino a interrompeu. Passos se aproximavam rapidamente. "Não temos muito tempo", Laura sussurrou apressadamente, levantando-se. "Procure nos arquivos da Aurora Solutions por um projeto chamado Metamorfose. E Miguel, se cuidado com Teresa. Ela não é apenas sua governanta. Antes que Miguel pudesse processar a informação, Laura já havia desaparecido entre as estruturas do memorial." Momentos depois, um grupo de turistas passou pelo local, suas vozes alegres contrastando com a tensão do momento. De volta ao carro, Miguel examinou novamente a foto. O clube de tênis era o mesmo que seu sobrinho, Felipe, frequentava. Felipe, o filho de Amanda. Felipe, que tinha exatamente a mesma idade que seu filho teria. Seu telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Rodrigo. "Miguel, precisamos conversar." A voz de seu sócio soava tensa. "É sobre Helena. Descobrimos algo nos exames médicos que você precisa saber." "Estou a caminho", respondeu Miguel, guardando cuidadosamente a foto no bolso interno do paletó. Enquanto o carro serpenteava pelas ruas de São Paulo, sua mente trabalhava freneticamente. Teresa, sua governanta aparentemente devotada, estava envolvida de alguma forma. Sua própria irmã, Amanda, parecia estar no centro de tudo. E agora, a possibilidade de que seu filho estivesse tão próximo durante todos esses anos, crescendo como seu sobrinho,
O quebra-cabeça ganhava novas peças, mas o quadro completo ainda estava longe de se revelar. E Miguel tinha o pressentimento de que as próximas revelações seriam ainda mais impactantes. O consultório particular do Dr. Ricardo Martinez estava diferente do habitual. As cortinas estavam fechadas, criando uma atmosfera sombria, e Rodrigo já o aguardava, junto com Luciana. A expressão grave no rosto do médico fez Miguel se preparar para o pior. Os últimos exames de Helena revelaram algo perturbador, começou o Dr. Martinez, espalhando várias imagens cerebrais sobre sua mesa. Existem alterações específicas em certas áreas do cérebro, padrões que nunca vi antes. Não é um caso natural de amnésia. O que exatamente você está dizendo? Se perguntou Miguel, embora já suspeitasse da resposta. Alguém literalmente reprogramou o cérebro dela, explicou o médico. É uma tecnologia avançada, algo que não deveria existir. Encontrei traços de um composto químico experimental, desenvolvido para bloquear memórias específicas. Rodrigo pigarreou, visivelmente desconfortável. Miguel, talvez seja melhor deixar as coisas como estão. Se começarmos a cutucar isso, deixar as coisas como estão. Miguel se virou para o amigo incrédulo. Depois de descobrir que minha esposa foi usada como cobaia em um experimento? Depois de saber que tenho um filho que nunca conheci? Luciana deixou escapar um pequeno arquejo de surpresa, rapidamente disfarçado. Mas Miguel notou. Assim como notou o olhar rápido que ela trocou com Rodrigo. Vocês sabiam, constatou, sua voz perigosamente calma. Todos esses anos, vocês sabiam. Miguel, não é tão simples assim, Luciana tentou explicar. Existem coisas que você não entende. Então me façam entender, exigiu ele batendo na mesa. As imagens cerebrais tremeram com o impacto. O Dr. Martinez pigarreou, chamando a atenção de todos. Há mais uma coisa que vocês precisam saber. O composto usado em Helena está perdendo o efeito. O que? Rodrigo e Luciana perguntaram em uníssono. É um processo gradual, continuou o médico. As memórias estão começando a retornar. É por isso que ela está tendo flashbacks cada vez mais frequentes e intensos. Em algumas semanas, talvez dias, ela poderá se lembrar de tudo. Miguel observou as reações de seus supostos amigos. Rodrigo empalideceu visivelmente, enquanto Luciana apertava sua pasta com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Isso não pode acontecer, murmurou Rodrigo. Eles não vão permitir. Eles quem? Miguel deu um passo em sua direção. Quem está por trás disso tudo, Rodrigo? Antes que alguém pudesse responder, o celular de Miguel tocou. Era Teresa. Sua governanta. Senhor Miguel. Sua voz soava estranhamente formal. Sua irmã Amanda está aqui. Ela diz que precisa falar com o senhor urgentemente sobre Helena. Miguel sentiu o sangue gelar. Amanda, a cientista brilhante. Amanda, que trabalhou no projeto Aurora. Amanda, que possivelmente estava criando seu filho como se fosse dela. Diga que estou a caminho, respondeu, desligando o telefone. Voltou-se para Rodrigo e Luciana, que pareciam estar tendo uma conversa silenciosa através de olhares. Vocês dois vêm comigo, ordenou. Está na hora de colocar todas as cartas na mesa. Enquanto dirigiam para a mansão, Miguel não conseguia parar de pensar na foto do suposto Felipe jogando tênis, nas palavras de Laura sobre Teresa, nos documentos do projeto Aurora que Helena encontrou há 10 anos. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de um número desconhecido. Não confie em Amanda. O projeto Metamorfose não acabou. Eles ainda estão ativos. Quando o carro parou em frente à mansão, Miguel viu sua irmã parada na entrada, elegante como sempre em seu terno bem cortado. Ao seu lado, Teresa mantinha uma postura rígida, muito diferente de sua habitual solicitude maternal. O círculo estava se fechando, e Miguel sabia que as próximas horas revelariam verdades que mudariam sua vida para sempre. O escritório da Mansão Tavares, normalmente um refúgio de tranquilidade, agora parecia pequeno demais para conter toda a atenção que pairava no ar. Amanda estava sentada elegantemente em uma das poltronas de couro, suas mãos repousando serenamente sobre o colo em um gesto estudado de calma. Teresa permanecia de pé próxima à porta, sua postura alertando Miguel
de que ela não estava ali, apenas como governanta. Então, começou Amanda, seu tom suave contrastando com a atmosfera pesada. Soube que encontrou Helena. Não só a encontrei, respondeu Miguel mantendo os olhos fixos em sua irmã, como também descobri sobre o projeto Aurora e sobre meu filho. Um músculo tremeu no rosto de Amanda, uma falha microscópica em sua máscara de serenidade. Miguel, você sempre foi direto ao ponto. É uma das suas qualidades. Então vou retribuir a cortesia. Sim, Felipe é seu filho. A confirmação, mesmo já esperada, atingiu Miguel como um golpe físico. Rodrigo deixou escapar uma exclamação abafada, enquanto Luciana permanecia em silêncio, observando atentamente. Como pôde fazer isso comigo? A voz de Miguel tremeu de emoção contida. Meu próprio filho, minha própria irmã. Fiz para protegê-lo. Amanda se levantou, sua compostura finalmente começando a rachar. Você não entende o que estava em jogo, o que ainda está. Então me faça entender, exigiu Miguel. Por que transformaram minha esposa em cobaia? Por que roubaram meu filho? Porque ela descobriu algo que não devia, interveio Teresa, sua voz surpreendentemente autoritária. Algo que poderia destruir não apenas o projeto Aurora, mas vidas inocentes. Inocentes? Miguel riu sem humor. Como o filho que vocês roubaram de mim? Miguel, Amanda se aproximou do irmão. O projeto Aurora começou como uma pesquisa legítima. Estávamos desenvolvendo uma cura para doenças degenerativas do cérebro, mas então descobrimos algo mais, algo revolucionário. A capacidade de reprogramar memórias, completou Luciana, quebrando seu silêncio. De literalmente reescrever o passado de uma pessoa. E vocês acharam que tinham o direito de fazer isso com Helena? E questionou Miguel, sua raiva crescendo. Ela nos forçou, explodiu Amanda. Quando Helena apareceu no laboratório naquele dia, ela não encontrou apenas documentos sobre o projeto. Ela encontrou evidências de algo muito maior. Uma rede de pessoas poderosas, interessadas em usar nossa tecnologia para seus próprios fins. Teresa se moveu discretamente, bloqueando a porta. Miguel notou o movimento, mas manteve sua atenção em Amanda. Helena estava grávida, continuou sua irmã, e determinada a expor tudo. Não entendeu que algumas verdades são perigosas demais. Eles queriam eliminá-la, Miguel. O acordo que fizemos foi a única maneira de mantê-la viva. Que acordo? Perguntou Miguel, embora temesse a resposta. Ela concordou em se submeter ao procedimento, respondeu Amanda. Suas memórias sobre o projeto, sobre a gravidez, sobre as pessoas envolvidas, tudo seria bloqueado. Em troca, ela viveria. E Felipe? Felipe seria criado em segurança, protegido, pelo poder das mesmas pessoas que ela ameaçava expor. Como uma garantia, murmurou Miguel, a compreensão o atingindo como uma onda gelada. Meu filho é uma garantia de que Helena nunca se lembrará. Era o plano, confirmou Teresa, sua voz profissional. Mas algo deu errado. O bloqueio está falhando e agora... Um barulho no corredor a interrompeu. Passos apressados se aproximavam. Senhora... Amanda! Um segurança apareceu na porta ofegante. Helena escapou da clínica e levou Felipe com ela. O sangue de Miguel gelou. Helena, com suas memórias voltando gradualmente, havia encontrado seu filho. Mas em seu estado confuso, perdida entre passado e presente, o que ela poderia fazer? Amanda empalideceu visivelmente. Ela não pode... Se ela levar Felipe até eles... Até quem? Miguel agarrou o braço da irmã. Quem são essas pessoas? Amanda! Os verdadeiros donos do projeto Aurora, respondeu ela, seus olhos cheios de medo genuíno. E eles não vão parar até terem Helena e Felipe de volta. O celular de Miguel vibrou com uma mensagem. Era de Helena. Lembrei de tudo. Me encontre onde nos conhecemos. Traga o livro do Pequeno Príncipe. Venha sozinho. O círculo estava se fechando, e Miguel sabia que a próxima decisão que tomasse poderia determinar não apenas seu futuro, mas o de sua família recém-descoberta. A antiga praça onde Miguel e Helena se conheceram estava praticamente deserta naquela tarde chuvosa. O mesmo banco de madeira onde haviam compartilhado seu primeiro café permanecia ali, testemunha silenciosa de uma história de amor que agora parecia pertencer a outra vida.
Miguel segurava o exemplar gasto de O Pequeno Príncipe enquanto vasculhava o local com os olhos. Amanda e os outros haviam insistido em mandar uma equipe de segurança, mas ele recusou. Sabia que Helena só apareceria se ele estivesse sozinho. Ela sempre foi seu livro favorito. Uma voz suave soou atrás dele. A raposa que precisa ser cativada. Helena estava diferente. Seus olhos, antes vazios e assustados, agora brilhavam com uma intensidade familiar. Ao seu lado, um adolescente alto e magro o observava com curiosidade mal disfarçada. Felipe, seu filho. Você se lembra, disse Miguel, não como uma pergunta. De tudo, confirmou Helena, dando um passo à frente. O laboratório, os documentos, o projeto Aurora e nosso filho. Felipe se mexeu inquieto. Mãe, quer dizer, tia Helena, o que está acontecendo? A verdade está acontecendo, querido. Helena sorriu tristemente. E já está na hora de você conhecê-la. Miguel não conseguia tirar os olhos do filho, os mesmos olhos, o mesmo queixo determinado. Como não tinha percebido antes, por que me chamou aqui? Perguntou, tentando manter o foco. Porque foi aqui que nossa história começou, respondeu Helena. E é aqui que precisamos decidir como ela vai continuar. Miguel, o que encontrei no laboratório não era apenas sobre controle de memórias. Era sobre controle de pessoas. Eles desenvolveram uma forma de programar não apenas lembranças, mas comportamentos inteiros. O projeto Metamorfose, murmurou Miguel. Exatamente. Helena estremeceu. Eles estavam criando uma forma de transformar pessoas em instrumentos. Agentes dormentes que poderiam ser ativados com uma simples palavra-chave. E Amanda, sua irmã, estava no centro de tudo. Felipe empalideceu. Tia Amanda? Mas ela não é sua tia, interrompeu Helena suavemente. Miguel é seu pai, Felipe, e eu sou sua mãe. O adolescente cambaleou como se tivesse levado um golpe. Miguel deu um passo em sua direção, mas parou ao ver o filho recuar. As memórias estão voltando aos poucos, continuou Helena. Mas algumas nunca foram realmente apagadas, apenas escondidas, como o amor pelo meu filho. Por isso Teresa estava sempre por perto, observando, garantindo que eu nunca me aproximasse demais de Felipe, mesmo sem saber quem ele era. Teresa, Miguel franziu a testa. Ela não é apenas uma governanta. Não, confirmou Helena. Ela é uma agente do projeto. Assim como metade das pessoas que você considera de confiança. Miguel, eles construíram uma rede intrincada ao seu redor, garantindo que você nunca descobrisse a verdade. Um trovão ribombou ao longe, e as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Por que agora? Perguntou Miguel. Por que as memórias estão voltando justamente agora? Porque o projeto entrou em sua fase final, respondeu Helena, sua voz tremendo ligeiramente. Eles planejam usar a tecnologia em larga escala. E Felipe seria o primeiro de uma nova geração de agentes programados desde a infância. É, por isso que Amanda o criou, completou Miguel, a compreensão o atingindo. Para monitorar como a programação mental se desenvolveria em um cérebro jovem. Felipe sacudiu a cabeça, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Todos esses anos, todos aqueles exames médicos, os check-ups especiais. Helena envolveu o filho em um abraço protetor. Mas algo deu errado. O amor verdadeiro não pode ser programado ou apagado. É por isso que eu sempre me sentia estranha perto de você, Felipe. É por isso que meu coração reconhecia Miguel, mesmo quando minha mente não podia. O que fazemos agora? Perguntou, Miguel dando um passo na direção de sua família. Agora, respondeu Helena, precisamos encontrar as provas que escondi há 10 anos, os documentos originais do projeto Metamorfose, porque sem eles ninguém acreditará no que descobrimos. E Amanda? Amanda o quê? Uma voz cortante interrompeu. Teresa emergiu das sombras, seguida por 2 homens de terno. Seus olhos, antes sempre gentis, agora eram frios como aço. Sinto muito, disse ela, sem parecer realmente sentir. Mas não posso permitir que vocês interfiram no projeto. Não depois de todo esse tempo. A chuva começou a cair com mais força, mas ninguém se moveu. O momento da verdade havia chegado,
e não havia mais como voltar atrás. A chuva caía implacavelmente sobre a praça, transformando o encontro familiar em uma cena digna de cinema. Teresa mantinha sua postura profissional, mas seus olhos traíam uma emoção que Miguel nunca tinha visto antes em sua dedicada governanta. 15 anos, disse Teresa dando um passo à frente. 15 anos cuidando de vocês, protegendo Felipe, garantindo que tudo corresse conforme o planejado. E agora, Selena, você quer jogar tudo isso fora? Protegendo? Helena riu amargamente. Você chama de proteção roubar um filho de sua mãe? Manipular memórias, controlar vidas? Felipe, ainda processando todas as revelações, olhava de Teresa para Helena, depois para Miguel, como se tentasse reescrever toda a sua história em sua mente. Você não entende. Teresa balançou a cabeça. O projeto Metamorfose não é sobre controle, é sobre evolução. Imagina um mundo onde podemos reprogramar comportamentos destrutivos, eliminar impulsos violentos, criar uma sociedade verdadeiramente harmoniosa. Através de manipulação mental? Questionou Miguel, posicionando-se instintivamente entre Teresa e sua família. Quem decide o que é destrutivo? Quem controla os controladores? Um dos homens de terno deu um passo à frente, levando a mão ao bolso interno do paletó. Teresa o deteve com um gesto. Miguel, ela suspirou. Você construiu um império questionando autoridades, desafiando o sistema. Mas algumas vezes, o sistema existe por uma razão. O que Helena encontrou há 10 anos não eram apenas documentos sobre controle mental. Eram provas de que já existem pessoas programadas em posições de poder. Pessoas que nem sabem que são peças de um jogo maior. Helena apertou o braço de Felipe. Por isso eles queriam tanto nosso filho. Uma mente jovem, brilhante, criada desde o início sob sua influência, o primeiro de uma nova geração. E funcionou perfeitamente. Teresa sorriu com algo próximo ao orgulho. Felipe é exatamente o que esperávamos. Inteligente, controlado, sem aqueles impulsos caóticos típicos da adolescência. Um verdadeiro sucesso. Você... Felipe deu um passo à frente, sua voz tremendo de raiva. Todos aqueles anos, os remédios para a ansiedade, as sessões de terapia, eram necessários, completou Teresa. E ainda são. Felipe, você é mais importante do que imagina. Você é a prova de que nosso método funciona. Um trovão explodiu no céu, fazendo todos se sobressaltarem. Miguel aproveitou o momento de distração para avaliar suas opções. Os homens de Teresa bloqueavam o caminho principal, mas havia uma passagem estreita entre os arbustos que levava ao estacionamento. Onde estão os documentos, Helena? Perguntou Teresa, sua voz agora mais dura. Sabemos que você não os destruiu. Onde os escondeu? No único lugar onde vocês nunca procurariam, respondeu Helena com um sorriso enigmático. No lugar mais óbvio de todos. Miguel viu o momento exato em que a compreensão atingiu Teresa. Seus olhos se arregalaram levemente. O livro, ela murmurou. O maldito livro do Pequeno Príncipe. Miguel apertou o volume gasto contra seu peito. Durante todos esses anos, as provas estiveram ali, escondidas dentro de sua própria biblioteca. Helena, mesmo com a memória bloqueada, tinha conseguido manter o segredo a salvo dentro de seu livro favorito. Agora! Gritou Helena subitamente, empurrando Felipe em direção à passagem entre os arbustos. Miguel reagiu instantaneamente, jogando o livro para Helena e bloqueando o caminho dos homens de Teresa. Um deles tentou agarrá-lo, mas anos de prática em academia o haviam preparado melhor do que o agressor esperava. Você vai se arrepender disso, advertiu Teresa, sua voz cortante como gelo. Todos vocês não podem fugir para sempre. Não precisamos fugir para sempre, respondeu Helena, já na entrada do estacionamento com Felipe. Só o suficiente para expor a verdade. Miguel conseguiu se desvencilhar do segurança e correu em direção à sua família. Atrás deles, ouviu Teresa dando ordens em seu rádio comunicador. Em questão de minutos, a cidade inteira estaria à sua procura. Mas enquanto corria pela chuva com sua esposa e seu filho recém-descoberto, Miguel sentiu algo que não experimentava há anos: esperança. A verdade, finalmente,
estava ao seu alcance. E dessa vez ele não deixaria que atirassem dele. O antigo galpão no porto parecia abandonado, mas Miguel sabia que aparências enganam. Laura Campos os esperava na entrada dos fundos, seus olhos alertas escaneando constantemente os arredores. Vocês conseguiram, disse ela, conduzindo-os rapidamente para dentro. O livro? Helena tirou O Pequeno Príncipe de dentro do casaco encharcado. Com cuidado, separou a capa, revelando documentos meticulosamente escondidos entre as páginas e a encadernação. Depois de todos esses anos, as provas finalmente viriam à luz. Como você sabia? Perguntou Miguel, observando Laura examinar os papéis. Como sabia que ela tinha escondido tudo no livro? Porque eu ajudei, respondeu Laura, espalhando os documentos sobre uma mesa improvisada. Na noite em que Helena fugiu do laboratório, eu a encontrei. Ela estava desesperada, grávida, com medo do que fariam com seu bebê. Ajudei a esconder as provas no único lugar que ela sempre carregava consigo. Felipe se aproximou dos documentos, seus olhos percorrendo rapidamente as páginas. Isso é sobre mim, sobre o que fizeram comigo, sobre o que planejavam fazer, corrigiu Laura. O projeto Metamorfose era muito mais ambicioso do que simples controle mental. Eles queriam criar uma nova geração de líderes, pessoas programadas desde a infância para tomar decisões corretas, seguir diretrizes específicas. Por isso me separaram do meu filho. Helena tocou suavemente o rosto de Felipe. Não era apenas uma garantia de meu silêncio. Eles precisavam que ele fosse criado por alguém do projeto. Amanda, Miguel cerrou os punhos. Minha própria irmã? Sua irmã é apenas uma peça do quebra-cabeça, interrompeu Laura, separando um documento específico. Olhem isso. A lista de pessoas já submetidas ao procedimento. Políticos, empresários, juízes... Miguel pegou a lista, seus olhos percorrendo os nomes. Parou abruptamente em um deles, seu sangue gelando nas veias. Rodrigo, murmurou. Meu melhor amigo... Ele também foi programado? Há 3 anos, confirmou Laura, quando ele começou a fazer perguntas demais sobre o desaparecimento de Helena. Era mais fácil reprogramá-lo do que eliminá-lo. Felipe se afastou da mesa, sua respiração acelerada. E eu? O que exatamente fizeram comigo durante todos esses anos? Laura hesitou, trocando um olhar com Helena antes de responder. Eles usaram uma versão modificada do procedimento. Em vez de bloquear ou alterar memórias, eles tentaram criar padrões de comportamento desde o início. Os remédios, as sessões de terapia, tudo fazia parte de uma programação gradual. Mas não funcionou completamente, acrescentou Helena, um sorriso suave em seus lábios. Você ainda é você, Felipe. Ainda tem seu livre-arbítrio, suas próprias escolhas. Como pode ter certeza? Questionou o adolescente, sua voz tremendo. Porque você está aqui, respondeu Miguel, aproximando-se do filho. Porque quando descobriu a verdade, escolheu vir conosco. Escolheu questionar tudo o que te disseram. Isso prova que eles não conseguiram controlar quem você realmente é. Um barulho distante os alertou. Passos no piso superior do galpão. Eles nos encontraram, sussurrou Laura, rapidamente recolhendo os documentos. Precisamos... Não, interrompeu Helena, sua voz firme. Chega de fugir. É hora de usar suas próprias armas contra eles. Ela pegou seu celular, acessando rapidamente um aplicativo de transmissão ao vivo. Se não podemos confiar nas autoridades convencionais, vamos deixar o mundo inteiro julgar. Vamos expor tudo, aqui e agora. Miguel entendeu o plano imediatamente. Com milhares de testemunhas online, seria impossível encobrir a verdade novamente. Felipe, chamou Helena, estendendo a mão para o filho. Você está pronto para contar sua história? Para mostrar ao mundo o que eles tentaram fazer com você. O adolescente olhou para os pais, depois para os documentos espalhados sobre a mesa. Anos de manipulação, de mentiras, de controle disfarçado de proteção. Era hora de escolher seu próprio caminho. Estou pronto, respondeu ele, posicionando-se ao lado da mãe. Enquanto Helena preparava a transmissão e os passos se aproximavam cada vez mais, Miguel percebeu que aquele momento mudaria tudo. Não apenas para sua família, mas para todas as pessoas que haviam sido manipuladas sem saber.
A verdade, finalmente, estava prestes a vir à luz. O sinal da transmissão ao vivo piscava vermelho no celular de Helena, enquanto os números de espectadores subiam rapidamente. Miguel observava a tela com uma mistura de apreensão e determinação, consciente de que cada segundo era precioso. "Boa noite, Brasil", começou Helena, sua voz firme apesar das circunstâncias. "Meu nome é Helena Tavares e por 10 anos fui dada como desaparecida. Hoje vou contar a verdadeira história por trás do meu sumiço e revelar um projeto secreto que ameaça a liberdade de todos." Felipe permanecia ao seu lado, pálido, mas resoluto, enquanto Laura organizava rapidamente os documentos que comprovariam cada palavra. Os passos no andar superior ficavam cada vez mais próximos. "O projeto Metamorfose não é apenas uma teoria da conspiração", continuou Helena, mostrando os documentos para a câmera. "É um programa sistemático de controle mental, desenvolvido com o objetivo de criar uma sociedade controlada por pessoas programadas para seguir diretrizes específicas." O celular de Miguel vibrou. Era uma mensagem de Rodrigo. "Estou vendo a transmissão. O programa está falhando em mim também. Lembro de tudo. Estou a caminho com provas. Este jovem ao meu lado." Helena tocou suavemente o ombro de Felipe. "É meu filho. Durante anos, ele foi usado como cobaia em experimentos de programação comportamental, criado como parte de um plano para desenvolver uma nova geração de líderes controlados." Felipe deu um passo à frente, sua voz tremendo inicialmente, mas ganhando força. "Meu nome é Felipe, e durante 15 anos acreditei ser outra pessoa. Cada aspecto da minha vida foi cuidadosamente manipulado através de terapias e medicamentos, que eram, na verdade, parte de um experimento de controle mental." O número de espectadores ultrapassava 100 mil, e os comentários explodiam na tela. Laura, monitorando outros canais de notícias em seu tablet, informou que a transmissão já estava sendo republicada por grandes veículos de comunicação. "Os documentos que temos aqui", Miguel tomou a palavra, "revelam uma lista extensa de pessoas em posições de poder que foram submetidas a procedimentos de manipulação mental. Políticos, empresários, juízes, pessoas que tomam decisões que afetam milhões de vidas, sem saber que estão sendo controladas." Um estrondo no andar superior fez todos se sobressaltarem. Teresa e seus homens estavam cada vez mais próximos. "Sei que pareço calma", continuou Helena, sua voz agora carregada de emoção, "mas neste momento estamos sendo caçados. As pessoas, por trás do projeto Metamorfose, farão de tudo para nos silenciar. Mas agora vocês são nossas testemunhas. Cada documento que mostramos está sendo enviado simultaneamente para milhares de pessoas." Laura projetou na parede uma série de imagens dos arquivos, relatórios detalhados de experimentos, listas de sujeitos, protocolos de programação mental. A cada nova revelação, os comentários na transmissão explodiam em ondas de choque e indignação. "Amanda Tavares", Helena pronunciou o nome com pesar. "Minha cunhada e uma das cientistas principais do projeto usou seu próprio sobrinho como experimento. Mas ela não agiu sozinha. Há uma rede complexa de pessoas poderosas por trás disso tudo. O som de portas sendo arrombadas ecoou pelo galpão. Estavam ficando sem tempo. Se algo acontecer conosco..." Miguel se aproximou da câmera. "Todos os arquivos completos serão liberados automaticamente. Cada nome, cada experimento, cada centavo investido neste projeto será exposto." Felipe, que tinha permanecido em silêncio observando os comentários na transmissão, subitamente agarrou o braço de Helena. "Mãe, olha, as pessoas, elas estão compartilhando histórias similares. Outros adolescentes que passaram por tratamentos especiais, executivos que têm lapsos de memória." "É maior do que imaginávamos", murmurou Laura, escrolando rapidamente. Através dos comentários. "O projeto não se limitou a algumas centenas de pessoas. Estamos falando de milhares." Um novo estrondo, desta vez muito mais próximo. Teresa e seus homens estavam quase alcançando-os. "Brasil." Helena olhou diretamente para a câmera, suas palavras carregadas de urgência. "Vocês são agora nossos guardiões da verdade. O que revelamos aqui não pode ser apagado ou escondido.
Está nas mãos de vocês agora. O número de espectadores já passava de 500 mil. A verdade estava solta, espalhando-se como um vírus digital impossível de conter. Mesmo que os alcançassem agora, seria tarde demais para sufocar a história. A porta do galpão tremeu com um impacto violento. Era questão de segundos até ser derrubada. Miguel segurou a mão de Helena, enquanto Felipe se posicionava entre seus pais. Laura rapidamente guardou os documentos mais importantes em seu tablet. A transmissão continuava, e o mundo inteiro assistia, esperando para ver o que aconteceria a seguir. A porta do galpão finalmente cedeu, mas o que entrou não foi Teresa e seus homens. Rodrigo irrompeu pelo espaço ofegante, seguido por um grupo de policiais federais. Seu rosto estava marcado por uma mistura de culpa e determinação. Miguel, chamou ele, erguendo as mãos para mostrar que não representava ameaça. Trouxe ajuda, a verdadeira ajuda. A transmissão ao vivo continuava, agora capturando a cena surreal que se desenrolava. Mais de 1 milhão de pessoas assistiam em tempo. Real, as memórias estão voltando, explicou Rodrigo, aproximando-se cautelosamente. O procedimento está falhando em muitas pessoas ao mesmo tempo. Não sou o único. Delegados, juízes, promotores, todos estão começando a lembrar. Uma delegada federal se adiantou, apresentando-se como doutora Beatriz Santos. Estava tudo programado para que esquecêssemos certas investigações, arquivássemos determinados casos, mas algo no sistema deles está entrando em colapso. Helena mantinha a câmera firme, documentando cada momento. O que aconteceu com Teresa? E os outros? Detidos, respondeu a delegada. Tentaram invadir o prédio da Polícia Federal quando perceberam que estavam perdendo o controle. Foi seu erro fatal. Miguel observava a cena com cautela, ainda processando a súbita mudança de eventos. Rodrigo, você disse que trouxe provas? Seu amigo assentiu, tirando um pendrive do bolso. Tudo o que coletei desde que minhas memórias começaram a voltar. Transferências bancárias, e-mails codificados, registros de reuniões secretas. Amanda, ela não era a verdadeira líder do projeto. Então quem? Perguntou Felipe, sua voz traindo uma mistura de curiosidade e apreensão. Um consórcio. Internacional, respondeu Rodrigo. Empresários, políticos, cientistas, todos unidos pelo mesmo objetivo, criar uma sociedade perfeitamente controlável. Amanda era apenas uma peça no tabuleiro, assim como eu. Laura, que estivera monitorando as redes sociais, interrompeu com urgência. Está acontecendo em todo lugar. Pessoas em posições de poder estão tendo colapsos, recordando memórias bloqueadas. É como um efeito dominó. A delegada Santos concordou. O sistema judicial está um caos. Juízes estão reexaminando casos arquivados. Promotores estão reabrindo investigações que foram misteriosamente encerradas. Mas por que agora? Questionou Miguel. Por que o sistema está falhando justo neste momento? Helena sorriu, um brilho de compreensão em seus olhos. Porque nunca foi sobre controle total. O amor, as conexões humanas verdadeiras, eles não podem ser completamente apagados ou programados. Cada pessoa que recupera suas memórias age como um gatilho para outras. Ou como um vírus se espalhando, completou Felipe. Mas um vírus de verdade. Os comentários na transmissão explodiam com novos relatos a cada segundo. Pessoas compartilhando histórias de memórias recuperadas, padrões de comportamento inexplicáveis, decisões que foram forçados a tomar sem entender por quê. O que acontece agora? Perguntou Felipe olhando entre seus pais. Agora, respondeu a delegada Santos, começamos o verdadeiro trabalho. Identificar todas as vítimas, rastrear os responsáveis, desmantelar completamente esta operação. Rodrigo. Deu um passo à frente, encarando Miguel. Sei que não mereço seu perdão. Mesmo não tendo controle sobre minhas ações, ainda me sinto responsável. Você também foi uma vítima, respondeu Miguel, colocando uma mão no ombro do amigo. O importante é o que fazemos daqui para frente. Helena finalmente baixou o celular, encerrando a transmissão que havia exposto a verdade para milhões de pessoas. Abraçou Felipe, que agora parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Vamos precisar.
De proteção, disse Laura, guardando os últimos documentos. Mesmo com o projeto exposto, ainda há pessoas poderosas que tentarão se vingar. Já providenciamos, garantiu a delegada. Vocês ficarão sob proteção federal enquanto todo o caso é investigado. E acreditem, será investigado minuciosamente. Miguel olhou para sua família reunida, para seu amigo recuperado, para os policiais que agora representavam esperança em vez de ameaça. A verdade havia custado caro, mas finalmente estava liberta. Quanto tempo até Amanda ser encontrada? Perguntou ele pensando em sua irmã. Não será necessário procurar, respondeu Rodrigo. Ela está a caminho da Polícia Federal neste momento, por vontade própria. Parece que o efeito dominó-a. Atingiu também. Helena entrelaçou seus dedos nos de Miguel, enquanto Felipe se apoiava entre eles. Depois de 10 anos de separação, mentiras e manipulação, estavam finalmente juntos. E mais importante, eram livres para escrever sua própria história. O Centro de Recuperação e Apoio às Vítimas do Projeto Metamorfose havia sido estabelecido em tempo recorde. Uma semana após a transmissão ao vivo que chocou o país, centenas de pessoas buscavam ajuda para lidar com memórias recuperadas e programações mentais descobertas. Helena caminhava pelos corredores do centro, ao lado da doutora Beatriz Santos, observando grupos de terapia e famílias se reencontrando. Seu trabalho como coordenadora do programa de apoio às vítimas dava um novo sentido à sua própria experiência traumática. Mais 3 juízes se apresentaram hoje, informou Beatriz, consultando suas anotações. Todos com o mesmo padrão, decisões inexplicáveis, lacunas na memória, comportamentos programados. E Amanda? Perguntou Helena, parando diante de uma grande janela que dava para o jardim do centro. Sua cunhada está cooperando totalmente, respondeu a delegada. O processo de desprogramação tem sido difícil para ela, mas cada memória recuperada nos leva a mais conexões do consórcio internacional. No jardim, Miguel e Felipe jogavam xadrez, uma nova tradição que haviam estabelecido para fortalecer seus laços. Era fascinante ver como certas conexões sobreviviam até mesmo à mais profunda programação mental. Sabe o que é mais interessante? Comentou Helena, observando pai e filho. Felipe sempre foi excelente em xadrez, mesmo sem nunca ter sido ensinado formalmente. Miguel é mestre no jogo há anos. Algumas coisas estão no sangue, além de qualquer programação. Beatriz sorriu. É por isso que o projeto estava fadado ao fracasso desde o início. Eles não entenderam que não podem programar a essência do ser humano. O celular de Helena vibrou com uma mensagem de Laura. Acabei de receber os resultados da auditoria nas empresas do consórcio. Você precisa ver isso. Com licença. Helena se despediu de Beatriz, dirigindo-se à sala de investigações, que haviam montado no centro. Laura a esperava com uma pilha de documentos e várias telas de computador, exibindo gráficos complexos. O projeto era ainda maior do que imaginávamos. Eles não estavam apenas programando pessoas-chave, estavam criando redes inteiras de influência. Como assim? Perguntou Helena, sentando-se para examinar os documentos. Imagine uma teia, explicou Laura. No centro, as pessoas diretamente programadas. Juízes, políticos, empresários. Mas ao redor deles, uma rede de assessores, familiares e colaboradores sutilmente influenciados. Não através de programação direta, mas por manipulação social sistemática. Helena sentiu um arrepio. Como um vírus que se espalha. Exatamente, concordou Laura. Mas agora está acontecendo o oposto. Cada pessoa que recupera suas memórias e se liberta da programação acaba influenciando toda a sua rede de contatos. É uma cura que se espalha tão eficientemente quanto a doença. Rodrigo entrou na sala carregando seu próprio conjunto de documentos. Desde que recuperara suas memórias originais, dedicava cada momento livre para ajudar na investigação. Vocês precisam ver isso, disse ele, espalhando fotos sobre a mesa. Encontramos registros de outras crianças, como Felipe, adolescentes que foram criados sob programação comportamental específica. Helena examinou as fotos, seu coração, apertando ao ver jovens rostos que, como seu filho, tiveram suas vidas manipuladas desde o início. Já fizemos contato com as famílias? Perguntou ela. A maioria já está a caminho do centro,
respondeu Rodrigo. Mas há algo mais. Algo que Amanda revelou durante sua última sessão de desprogramação. Ele hesitou, olhando nervosamente para Helena. O consórcio tinha planos para uma nova fase do projeto. Eles não queriam apenas controlar pessoas-chave. Queriam criar uma geração inteira de líderes programados. Como assim? Escolas, explicou Rodrigo. Eles estavam planejando estabelecer uma rede de escolas especiais, aparentemente de elite, onde poderiam implementar técnicas sutis de programação em larga escala. Helena sentiu suas pernas fraquejarem e se apoiou na mesa. Meu Deus, mas não vai acontecer, garantiu Laura, colocando uma mão em seu ombro. Descobrimos a tempo. E, mais importante, descobrimos como reverter o processo. Através da janela da sala, Helena podia ver Miguel e Felipe ainda absortos em seu jogo de xadrez. Tinha sido um longo caminho desde aquela noite chuvosa em que reencontrara seu marido. Mas cada dia trazia novas descobertas, novas curas, novas esperanças. Vamos transformar este lugar, disse ela, determinada. Não será apenas um centro de recuperação, mas um ponto de partida para uma nova forma de consciência. As pessoas precisam entender como suas mentes podem ser manipuladas para nunca mais permitirem que algo assim aconteça. Laura e Rodrigo assentiram, compartilhando sua determinação. O trabalho estava apenas começando, mas pela primeira vez, o futuro parecia promissor. A sala de reuniões do Centro de Recuperação estava lotada. Famílias de todo o país se reuniam para o primeiro encontro oficial do grupo de apoio às vítimas do projeto Metamorfose. Helena observava a multidão com uma mistura de tristeza e esperança, reconhecendo em cada rosto a mesma jornada de descoberta e cura que sua família estava percorrendo. Miguel estava ao seu lado no palco, preparando-se para fazer o discurso de abertura. Felipe, sentado na primeira fileira, sorria encorajadoramente para os pais. Nas últimas semanas, ele havia se tornado uma espécie de líder informal para os outros jovens que descobriram terem sido submetidos à programação comportamental. Boa noite a todos, começou Miguel, sua voz carregando o peso da experiência. Estamos aqui não apenas como vítimas de uma conspiração, mas como sobreviventes, como pessoas que escolheram transformar nossa dor em força. Na plateia, Amanda estava sentada discretamente nos fundos. Após semanas de terapia intensiva e desprogramação, ela finalmente começava a processar o verdadeiro impacto de suas ações. O remorso em seus olhos era genuíno, assim como sua determinação em ajudar a consertar o que havia sido quebrado. O projeto Metamorfose nos roubou mais do que memórias, continuou Miguel. Roubou nossa autonomia, nossa capacidade de confiar em nossas próprias decisões. Mas hoje começamos uma nova fase, uma fase de recuperação, de reconexão, de redescoberta. Helena tomou o microfone, complementando as palavras do marido. Cada pessoa nesta sala tem uma história única de perda e reencontro. Mas também temos algo em comum: a força para superar a programação, para recuperar nossa verdadeira essência. Felipe levantou-se, juntando-se aos pais no palco. Não estava planejado, mas parecia natural, necessário. Cresci acreditando. Ser outra pessoa, disse ele, sua voz jovem carregando uma maturidade além de seus anos. Cada escolha, cada preferência, cada sonho, eu questionava se era realmente meu ou parte da programação. Mas aprendi algo importante. Mesmo a mais sofisticada manipulação mental não pode apagar quem realmente somos. Um murmúrio de concordância percorreu a plateia. Outras pessoas começaram a se levantar, compartilhando suas próprias histórias de despertar e descoberta. Laura, que coordenava a parte técnica da reunião, projetou na tela grande os últimos resultados das investigações. O consórcio internacional foi completamente exposto, mais de 300 prisões em 20 países diferentes. Mas nosso trabalho mais importante não é punir os culpados, é curar os sobreviventes. Doutora Beatriz Santos tomou a palavra, apresentando o programa de recuperação que haviam desenvolvido. A desprogramação é apenas o primeiro passo. Precisamos reconstruir a confiança, reaprender a confiar em nossos instintos, reconectar com nossa verdadeira natureza. Rodrigo, que havia se
Tornado um dos coordenadores do programa de investigação, compartilhou as últimas descobertas. Cada dia encontramos novas conexões, mais pessoas afetadas. Mas também descobrimos algo extraordinário: a capacidade humana de se curar, de se reinventar. Helena observava a interação entre as famílias, os abraços, as lágrimas compartilhadas, as promessas de apoio mútuo. Em um canto da sala, um grupo de adolescentes liderados por Felipe já planejava um projeto de conscientização nas escolas. O mais importante, disse ela, retomando o microfone, é que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada pessoa nesta sala é um testemunho vivo de que é possível superar a manipulação, recuperar nossa autonomia, reconstruir nossa identidade. Miguel abraçou a esposa, enquanto Felipe segurava suas mãos. A família Tavares, outrora despedaçada pela conspiração, agora estava na linha de frente da recuperação e cura de centenas de outras famílias. Não podemos mudar o passado, concluiu Helena, olhando para cada rosto na plateia, mas podemos construir um futuro onde nossas mentes sejam verdadeiramente livres. Um futuro onde cada escolha, cada emoção, cada conexão seja genuinamente nossa. A reunião se transformou em um momento de celebração da resiliência humana, da força dos laços familiares, da capacidade de renascer após a manipulação mais profunda. No jardim do centro, onde tantas sessões de terapia aconteciam, um novo amanhecer se anunciava. Era o início de uma nova fase, não apenas para as vítimas do projeto Metamorfose, mas para toda a sociedade. Uma fase onde a consciência sobre a manipulação mental seria a maior defesa contra futuros projetos de controle, onde a liberdade de pensamento seria verdadeiramente valorizada e protegida. O jardim da antiga mansão dos Tavares estava diferente. As rosas, antes meticulosamente podadas e organizadas, agora cresciam com uma liberdade quase selvagem, criando padrões naturais e únicos. Helena sorriu ao observar a transformação. Era um reflexo perfeito das mudanças em suas próprias vidas. 6 meses haviam se passado desde a exposição do projeto Metamorfose. A mansão, antes um símbolo de poder e controle, tinha sido transformada em um anexo do centro de recuperação, oferecendo um ambiente acolhedor para famílias em processo de cura. Ainda me lembro da primeira vez que toquei piano aqui, disse Helena, sentada no banco do grande piano de cauda na sala de música. Seus dedos acariciavam suavemente as teclas, produzindo uma melodia suave e nostálgica. Felipe, que havia desenvolvido um interesse natural pela música nos últimos meses, sentou-se ao seu lado. É estranho. Mesmo quando não sabia quem eu era, sempre me sentia atraído por música clássica. Acho que algumas conexões são realmente mais fortes que qualquer programação. Miguel observava a cena da porta, seu coração transbordando de emoção. Sua mãe costumava tocar esta mesma música todas as manhãs de domingo, comentou, aproximando-se. A melodia fluía naturalmente entre mãe e filho, suas mãos se alternando, nas teclas como se tivessem feito aquilo durante toda a vida. Que era mais um dos pequenos milagres que vinham descobrindo. Talentos compartilhados, gostos similares, expressões idênticas, provas vivas de que os laços de sangue transcendiam qualquer tentativa de manipulação. Amanda entrou silenciosamente na sala carregando uma caixa antiga. Após meses de terapia e trabalho voluntário no centro, ela começava a encontrar seu lugar novamente na família. Encontrei isso no antigo laboratório, disse ela, colocando a caixa sobre o piano. São registros do início do projeto Aurora antes de tudo, antes de perdermos o rumo. Helena parou de tocar, suas mãos tremendo levemente. Felipe imediatamente segurou a mão da mãe, oferecendo apoio silencioso. No começo, continuou Amanda, sua voz carregada de arrependimento, realmente acreditávamos estar fazendo algo bom. Queríamos curar traumas, ajudar pessoas a superar memórias dolorosas, mas em algum momento o poder subiu a cabeça, completou Miguel, sem rancor na voz. É uma linha tênue entre querer ajudar e querer controlar. Amanda assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Felipe,
Sei que talvez nunca possa me perdoar completamente, mas preciso que saiba. Mesmo durante os anos de manipulação, meu amor por você era genuíno. O adolescente levantou-se do banco do piano, aproximando-se da tia. Depois de um momento de hesitação, abraçou-a. Você também foi manipulada, tia Amanda. Todos nós fomos, de uma forma ou de outra. Helena observava a cena com um misto de emoções. A jornada de cura não era apenas sobre recuperar memórias perdidas ou desmantelar programações mentais. Era sobre reconstruir confiança, reconectar corações partidos, perdoar. Rodrigo, que coordenava agora um programa internacional de identificação de vítimas, entrou na sala com novidades animadoras. Mais 3 centros de recuperação serão abertos no próximo mês. O modelo que desenvolvemos aqui está sendo replicado em outros países. E as crianças? Perguntou Helena, sempre preocupada com os casos similares ao de Felipe. Adaptando-se incrivelmente bem, respondeu Rodrigo sorrindo. Parece que quanto mais jovem a pessoa, mais facilmente consegue se reconectar com sua verdadeira essência. Miguel se aproximou do piano, onde a melodia havia sido interrompida. Sabe o que mais me impressiona? Como a música, o amor, as conexões verdadeiras. Nada disso pôde ser realmente apagado ou programado. Felipe voltou ao banco do piano, seus dedos encontrando naturalmente as teclas. É como você sempre diz, pai. Algumas coisas estão gravadas na alma, não na mente. A música recomeçou, agora com Felipe conduzindo a melodia. Helena juntou-se a ele, suas mãos dançando sobre as teclas em perfeita harmonia. Amanda e Miguel observavam, enquanto Rodrigo fazia anotações discretas. Cada momento de conexão espontânea era documentado como prova da resistência do espírito humano à manipulação. O sol da tarde entrava pelas janelas altas, iluminando a cena familiar com tons dourados. No jardim, as rosas continuavam seu crescimento livre e natural, um lembrete constante de que algumas coisas não podem ser controladas, apenas nutridas, admiradas e deixadas florescer em seu próprio ritmo. 1 ano depois da transmissão que mudou tudo, o auditório principal do Centro de Recuperação estava repleto para a primeira formatura do programa de reintegração. Famílias de todo o país se reuniam para celebrar não apenas a recuperação, mas o renascimento de centenas de vidas afetadas pelo projeto Metamorfose. Helena, de pé no palco, olhava com orgulho para as faces sorridentes na plateia. Ao seu lado, Felipe ajustava o microfone, preparando-se para seu discurso como representante dos jovens do programa. Miguel, sentado na primeira fileira, não conseguia conter as lágrimas de emoção. Quando encontrei minha esposa naquela noite chuvosa, começou Helena, sua voz ecoando pelo auditório. Não fazia ideia de que aquele momento mudaria não apenas nossas vidas, mas a de tantas outras pessoas. Hoje, celebramos não apenas a liberdade de nossas mentes, mas a força do espírito humano. Na plateia, rostos conhecidos sorriam em reconhecimento. Laura, que havia transformado sua experiência em um programa internacional de conscientização sobre manipulação mental. Rodrigo, cujo trabalho de investigação havia se tornado um modelo para agências de segurança em todo o mundo. A doutora Beatriz Santos, que revolucionara o campo da psicologia forense com suas descobertas sobre desprogramação mental. Cada pessoa nesta sala, continuou Helena, carrega uma história de superação, mas mais importante que isso, carrega a prova viva de que o amor, a verdade e as conexões genuínas são mais fortes que qualquer tentativa de controle. Felipe avançou para o microfone, sua presença no palco um testemunho do poder da recuperação. Durante anos vivi uma vida que não era realmente minha, mas através dessa jornada descobri algo importante. Nossa verdadeira essência nunca pode ser completamente apagada. Amanda, sentada discretamente nos fundos do auditório, enxugava lágrimas silenciosas. Seu próprio processo de cura a havia levado a criar um programa de prevenção, alertando a comunidade científica sobre os perigos do uso indevido da tecnologia. O projeto Metamorfose falhou, declarou Felipe, sua voz firme. Não porque sua tecnologia era imperfeita, mas porque subestimou a força da natureza humana. Cada lembrança recuperada,
Cada abraço reconquistado, cada sorriso redescoberto é uma vitória do amor sobre o controle. Miguel subiu ao palco, juntando-se à sua família. Hoje não marcamos apenas o fim de um programa de recuperação. Marcamos o início de uma nova era de consciência e vigilância. Nunca mais permitiremos que o desejo de controle se sobreponha à liberdade do espírito humano. Helena pegou nas mãos do marido e do filho, formando um círculo de união que simbolizava toda a sua jornada. O futuro, disse ela, pertence àqueles que escolhem amar, confiar e crescer em liberdade. As luzes do auditório diminuíram e uma apresentação começou no telão. Imagens dos últimos meses desfilavam. Sessões de terapia, reuniões familiares, momentos de descoberta e reconexão. A música que acompanhava as imagens era uma gravação de Helena e Felipe ao piano, a mesma melodia que havia resistido a anos de separação e programação. Enquanto os formandos recebiam seus certificados, cada um carregando sua própria história de superação, Miguel observava sua família com uma certeza profunda. Algumas coisas são verdadeiramente inquebráveis. O amor entre pais e filhos, a força dos laços familiares, a resiliência do espírito humano, tudo isso havia sobrevivido à mais sofisticada tentativa de controle mental. No jardim do centro, as rosas continuavam seu crescimento livre e selvagem, um símbolo perfeito da beleza que surge quando permitimos que a vida floresça naturalmente. Felipe havia começado seu próprio canteiro, misturando diferentes espécies em um padrão único e pessoal, exatamente como sua personalidade havia se desenvolvido após a libertação da programação. A noite caía sobre a cidade, enquanto as famílias deixavam o centro, cada uma carregando não apenas certificados, mas uma nova compreensão sobre a preciosidade da liberdade mental. Helena, Miguel e Felipe permaneceram um pouco mais, saboreando o momento. Sabe, disse Felipe olhando para o céu estrelado, acho que finalmente entendi aquela frase do Pequeno Príncipe. O essencial é invisível aos olhos. Helena sorriu abraçando seu filho. Sim, querido, o essencial está nos laços que criamos, nas verdades que escolhemos defender, no amor que nenhuma programação pode apagar. Miguel olhou para sua família reunida, seu coração transbordando de gratidão. A jornada havia sido longa e difícil, mas cada momento de dor tinha valido a pena para chegar a este momento de plenitude e liberdade.